Se olhar no longo prazo, ele vai consumir 10 vezes menos energia. É muito menos energia, às vezes. Ele vai consumir muito menos energia e vai durar muito mais. Aí você está falando de sustentabilidade, mas como é que você dá acesso a esse tipo de equipamento para todo mundo ou para a população em geral? Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Apresentação: Tato Tarkan e Professor Mauri. Seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri e aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Professor Mauri, eu vou te falar que eu adoro Conversa com Gigantes. Dos conteúdos que a gente faz, o Conversa com Gigantes é uma delícia. E voltar com mais uma temporada do Conversa com Gigantes é sempre apaixonante. E eu vou dizer o seguinte, o Conversa com Gigantes de hoje é especial. E o papo de hoje vai ser muito bom. Cara, eu acho que faz sentido esse bate-papo, porque eu acho que o perfil do brasileiro tá mudando. E eu acho que a gente poder trazer aqui o Tiziano, que é CEO do Grupo Liveros, para poder contar a sua experiência e falar um pouco do mercado de ar-condicionado vai enriquecer a nossa audiência. Tiziano, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Meninos, o prazer é meu mesmo. Obrigado pelo convite. Acho que a gente estava batendo um papo em off, né? Sim. E o nosso desafio aqui é papo sem off hoje. Papo sem limites, né? O chefe liberou. Tá liberado. Mas que legal, prazer mesmo estar aqui. Hoje vai ser um bate-papo super legal, poder contar um pouco da história, um pouco do que a gente faz e, quem sabe, contribuir um pouco com essa narrativa toda, que outros empreendedores, essa galera que está em casa também, possa... não se espelhar, mas pelo menos entender o que vem por trás de empreender, empresa familiar, sucessão, tecnologia, querer vencer nesse mercado brasileiro que não é para qualquer um também. Não é fácil. Definitivamente. Não é fácil. Eu acho que é isso que você trouxe é importante. Esse papo, obviamente, a gente vai falar sobre o mercado de ar-condicionado, que, né, é a base do negócio de vocês, né? Mas eu acho que o papo vai ser mais rico porque ele vai ser além disso, né? A gente vai falar sobre história, vai falar sobre empreendedorismo, né? Eu queria que você começasse contando a sua história, que eu imagino que ela vai se conectar muito com a história da empresa. Então, começa contando um pouquinho sobre você, né? Para nossa audiência te conhecer. Legal. Então, eu infelizmente já nasci há 42 anos atrás, né? Então, eu tô ali, nasci em Assis, no interior de São Paulo, numa cidade bem pequenininha, e eu já nasci com meu pai empreendendo. Então a empresa que eu presido hoje, ela já tinha nascido. A Liveros é de 1978. Eu sou de 83, ela já tinha 5 anos quando eu vim pro mundo, né? E o meu pai era prestador de serviço. Eu acho que pelos nossos cabelos brancos, talvez a gente vai lembrar daquela época era muito forte o serviço autorizado Brastemp, Sim, sabe? Assim. Então meu pai, naquele momento, era um prestador de serviço, consertava geladeira, fogão, tinha uma mecânica mesmo lá no interior, né? E como uma boa família descendente de italianos, tal, desde pequeno, eu e o meu irmão também, que é um pouco mais novo do que eu, a gente nasceu ali no meio, né? Eu me lembro desde sempre estar no meio da empresa, envolvido ali. Carregando ferramenta. Era comer macarronada no domingo e ajudar o pai. Brigar com a família. Esse era o perfilzinho da época. E também como menino na época, eu cresci pensando, meu pai sempre colocou a gente desde pequeno no negócio, né? 13, 14 anos, então em vez de férias, a hora que pintava um pouco de férias, tinha que ir pro negócio, tinha que ajudar, ir de ajudante, trabalhar no balcão lá, ou ir ajudar a consertar geladeira e fogão na casa de cliente. Então eu queria ser jogador de futebol também. Eu falei assim, cara, deixa eu prosperar na vida, né? Deixa eu sair fora daqui e fazer alguma coisa que não seja isso agora, né? Tentei jogar bola por um tempo, não consegui também. E aí, como um fracasso na carreira do esporte, fui ir pra engenharia. Desculpa perguntar, não quero tocar num lugar dolorido, mas... por que não deu certo no futebol, cara? Eu diria assim que eu não era tão craque quanto eu imaginava que eu fosse. Ok. Eu não quis ser deselegante de perguntar dessa forma. Você podia falar, é que deu um problema no joelho. Isso. Teve também um problema no joelho. Mas sempre tem um problema no joelho, né? Tinha um problema no joelho e tal, mas na realidade eu era um mero operador do meio de campo ali. Você é só um cara que gostava de futebol. Exatamente. Eu pensava que era bom, mas a vida me destinou a outros locais, né? Então, naquela época, eu fui para engenharia, tive a oportunidade de estudar, gostava muito de estudar também. Fui fazer engenharia na Federal de São Carlos
E logo que eu me formei por volta de 2002, me formei já com a minha esposa, eu brinco, porque eu conheci minha esposa na faculdade também, ambos ali no último ano, e aí eu fui para programa de trainee, na época fui trabalhar na Ford. Legal. Ford, na fábrica de carro, fui para Camaçari, na Bahia. Sim. Essa fábrica, inclusive, fechou recentemente, e hoje acho que uma BID que tá montando o lugar. Mas passei uns anos na Bahia, minha mulher também acabou indo trabalhar na Ford na Bahia também. Ficamos um tempo lá, porque logo que eu formei, a minha meta de vida é, não vou trabalhar com meu pai, né, cara? Quero distância, quero meu próprio caminho. E pensando até mesmo na estrutura, do tipo, eu tô querendo trilhar a minha jornada, né? Eu quero o meu caminho, cara. Não, total. E meu pai sempre foi, e até hoje, aquele cara que resolve tudo pra todo mundo, sabe? Então, ele tinha empresa, trabalha aqui, ele gostaria que os filhos trabalhassem. Meu irmão acabou seguindo desde sempre com meu pai também. Mas naquele momento também era um lance assim, a empresa era muito pequena, não tinha como várias famílias dependerem daquilo, enquanto a gente era uma família, beleza. E aí a minha vontade mesmo, né, de vou fazer engenharia, vou ser chefe, sabe aquela coisa assim, vou trabalhar como engenheiro, vou crescer, vou virar executivo de multinacional, tinha aquelas coisas, porque uma das coisas que eu até pontuo no Brasil, né, quando a gente fala de faculdade e empreendedorismo, na época eu estava na Universidade Federal de São Carlos, e ninguém fomentava empreendedorismo dentro da faculdade. Ali na faculdade era uma outra mentalidade. Vai lá passar no programa de trainee, vai trabalhar numa multinacional. Então eu saí, o mindset era esse, né? Sim. Eu queria trabalhar em multinacional. Fui pra Ford, tive uma experiência aí de 3 para 4 anos no programa de trainee, conheci muita coisa lá. E no final de 2009 para 10, num desses encontros de final de ano, encontrava minha família uma vez por ano, 2 vezes por ano, devido à localização. Sim. Meu pai falou muito sobre o momento que, na época, a gente nem chamava Levero, chamava Multiar. Era uma empresa focada em ar-condicionado já. Na jornada da nossa empresa de prestador de serviço, ele tinha começado a vender o ar-condicionado também. Legal. Porque nos anos 2000 ali, pra gente falar um pouco de produto, em paralelo com a minha jornada aqui, a empresa sai de manutenção. Enquanto eu tô ali na Ford, na universidade, meu pai sai desse mindset da manutenção e instalação para venda. Ele entrou no varejo também. Ele entra porque o ar-condicionado ele chega mais forte no Brasil nos anos 2000, no split. Sim. Que já não é o plug and play, né? Você não coloca o caixotinho ali, que é o ar-janela, e liga. Você tem 2 unidades no mínimo, um multi-split que tem 5, 6. Tem toda uma estrutura, tubulação, você tem que pensar em outras coisas. Você precisa instalar. Sim. E aí o varejo, tendo muita dificuldade em vender, os magazines da época, com muita dificuldade de vender, a indústria começa a dar crédito para os prestadores de serviço mais organizados. Então, naquela época, meu pai já era uma empresa pequena, mas bem organizadinha, começou a ter crédito e revender equipamentos na nossa região, que é o Oeste Paulista, ali, Assis, Presidente Prudente, Marília, Londrina, no Paraná, que tem bem pertinho da gente ali também. E nesse momento, ele entra no e-commerce também. Acho que é um bate-papo legal, porque 2007, 2006, nessa época, e-commerce era terra de ninguém. Né? Você tinha celular, no máximo um submarino da vida. Você tava com eles fortes na época. Né? Acho que era outro cenário, né? Pensar o que é e-commerce hoje, até para quem acompanha há muito tempo Conversa com Gigantes, sabe da nossa história de como a gente trabalhou com e-commerce, fazendo ações há muito tempo com essa galera do varejo online. Mas tem muita gente que não vivenciou isso, tanto porque talvez não tinha computador e não ou simplesmente porque não ligava, porque os hábitos de consumo da casa é ir na loja, e ok. Mas o mercado tá muito maduro hoje comparado com o que tava há 20 anos atrás. É uma coisa absurda como... Não existe como comparar. Não dá. Não dá. Que a gente conta assim, 20 anos atrás, parece que a gente tá voltando do apocalipse. Assim. Não, mas é que já existia. Já existia um público... Pô, eu me lembro, há 20 anos atrás, eu já tinha um hábito de compra online, assim, de altíssima frequência. Só que exceção, né? A gente era extremamente bolha. A gente tava numa bolha, cara. Você tava no, early adopter mesmo. Total, né? total. Não era comum, né? Então, mas você imagina o seguinte, se o hábito já não era comum, naquela época, montar um e-commerce era menos mais comum louco ainda, E assim, eu me lembro até hoje da primeira venda
Ele lançou o e-commerce, né? multiarvirtual.com.br. Virtual é muito... Porque o multiar.com.br era institucional. Sim. Então você tinha um multiar virtual para ser a loja. Tinha que ter a foto da bom. empresa. Tem a loja real e a loja virtual. Putz, é lógico. Exato. Cara, até tô lembrando disso agora. E aí, nesse ponto, eu me lembro da primeira venda, meu pai contando assim, tipo, fez uma venda pro Rio de Janeiro, não tinha ferramenta de fraude, não tinha nada, simplesmente pintou a venda, mandamos o produto e vendemos no crédito. E aí, como verificar tudo, né? Não verificou, né? O produto foi e nunca foi pago, né? Eu me lembro disso. Que droga! Então era muito essas barreiras, sabe? De como é que você vende, o produto sai. Naquele começo de implementação, quantas vezes, não foi nenhuma nem duas. Tem um amigo que é o Bruno Emiliano, hoje ele é diretor de TI da Cantu Pneus. É um cara legal para vocês convidarem para vir aqui, é um cara de tecnologia, sabe muita coisa. Ele trabalhou comigo muitos anos e eu brincava com ele que era o seguinte: a gente começava a fazer teste no e-commerce, teste de pedido para simular como é que eram os pedidos naquela época, e virava e mexia, ele me colocava como o usuário teste, né, o meu CPF. Virava e mexia, aparecia um ar-condicionado na minha casa, porque o pedido passou das barreiras de controle. Sim, e de repente fechou mesmo o pedido. Fechou o pedido, e aí vinha pra minha casa, falei, coloca meu nome, pra pelo menos a gente não mandar pra casa de quem a gente não conhece. Porque era teste mesmo, teste no quente, né? Ter esse conceito de começar a criar dentro de uma plataforma virtual, como é que você simula uma venda, como é que você melhora a experiência. E é literal, isso olha que legal, vocês fazerem dessa forma, você gera uma dor verdadeira. Fora a dor da perda Total. Você tem a dor verdadeira, porque o produto chegou na tua casa, e aí você tem que olhar para aquele produto, colocar aquele produto no carro, levar aquele produto para empresa. É uma dor verdadeira isso. Não, cara, é uma derrota que quando você chega lá, você fala, a gente tem que resolver esse buraco e fazer esse e-commerce funcionar, cara. Era esse o conceito. É genial, cara. É genial. É a dor de verdade. Quando falhava era esse o sentimento, né? Mas voltando, acho que nesse imbróglio, meu pai, em 2009, 2010, ele tinha acabado de montar tudo isso, 2007, e ele falava assim pra mim que eu precisava voltar, porque ele via que a empresa estava crescendo e que precisava da ajuda. E naquela época nós estamos falando de uma empresa, a Multiar na época, em 2009, ali, 15 para 19, acho que era 15 milhões de reais de receita como empresa no ano todo. Uhum. E nós estamos falando de 70 colaboradores, mais ou menos, né? E eu tomo a decisão com ele, no final de ano, assim, alinhado com minha mulher também, de que, tinha encerrado o ciclo na Bahia e eu ia tentar vir, então, para... Meu pai era compras e vendas, meu irmão era manutenção e serviços e eu ia ser administrativo. Ia ter algum cargo administrativo para cuidar de logística, operação, financeiro. É que tem o olhar do engenheiro aí, né? Aquele olhar sistemático, é isso. Tentar organizar aquilo tudo. E eu me lembro que eu voltei e fui para a empresa em 2010. Voltei para Leveros em 2010 mesmo, né? E de lá para cá, a hora que a gente chega na empresa, as minhas primeiras missões foi começar a organizar mesmo o negócio, né? O business mesmo, porque tinha gente vendendo, tinha gente instalando, mas no financeiro tinha minha mãe, e mais uma ajudante, era terceirizado, não tinha RH, não tinha contas a pagar, não tinha nada. Se eu falar assim para vocês, não tinha uma estrutura de quem cuidasse de outras coisas que não fosse comprar, vender e instalar. Só que a empresa estava crescendo e o ritmo já era significativamente alto porque o e-commerce estava muito forte. E por volta de 2011, uma das coisas que eu conto também da nossa história, a gente também foi, aqui no Brasil, eu participei muito desse começo de venda online, aqui no Brasil eu estimo, né, eu conto essa história, que eu acho que a gente foi um dos primeiros que participou do primeiro projeto de marketplace aqui no Brasil, junto na época com a Cenova, Via Varejo. Sim. Que, na minha memória, o primeiro e-commerce que começa a vender produtos de outros sellers, como a Amazon já fazia nos Estados Unidos, é o extra.com.br. Eu me lembro da Multiar na época conectando, eu me lembro da Passarela dos Calçados, Beleza na Web, algumas empresas que eu me lembro daquele momento entrando, tanto no extra.com.br quanto no Walmart, porque eu na época tinha o e-commerce do Walmart como marketplace também aqui no Brasil. E a gente entra nesse negócio muito de cabeça, muito nessa visão digital, vendendo ar-condicionado por ali, e é ali que a gente alicerça o nosso boom de crescimento. Então eu falo, em 2009 para 10, 15 para 19 milhões de receita, em 2024, 4 anos depois, a gente estava batendo quase 300 milhões, próximo de 280. E tudo isso muito e-commerce marketplace, venda de ar-condicionado via e-commerce marketplace.
Então esse é um crescimento sustentado completamente nisso. Mas isso que você tá trazendo é muito legal, porque isso conta um pouco da história realmente da internet, né, como comércio, né? Porque aí você tá se utilizando da potência de uma marca como um extra para poder conseguir alavancar suas vendas, e um extra não precisa ter o estoque de ar-condicionado para poder atender essa demanda, né? Então, meio que faz sentido para esse momento, e tanto que até hoje continua, né? É o modelo vigente hoje. Exatamente, de você ter as lojas dentro das lojas. Sim. Eu falo assim, o mundo ficou tão plural, né? Porque naquela época a gente falava muito, estava no e-commerce, tinha loja física, aí a gente usou aquele exemplo mesmo, ó, ele vai comprar no e-commerce, mas tem uns que preferem numa loja física. Naquela época, até 2016, pelo menos na minha memória, loja física vai morrer. Agora o futuro é marketplace, o futuro é o e-commerce. Sim. E uma das coisas que eu ouvia muito naquela época também se tua empresa, você é um varejista, você vende ar-condicionado, mas você vai plugar teu estoque no outro varejista, o varejista vai ver todo o teu segredo, todo o teu portfólio, e depois ele mesmo comprar no seu lugar e te expulsar. Então, teve tanta falácia, né? Sempre tanta falácia, né? E muito medo também, né? Assim, Tudo qualquer nova novo. Tecnologia que surge, tem medo que vem junto. Surgiu eletricidade, aí... Putz, o Frankenstein, o monstro Frankenstein é uma obra de ficção de terror que nasceu por conta do medo da eletricidade, não só isso. E aí, putz, estamos codificando o genoma humano. Quantas obras de ficção que tem relacionada ao medo da codificação, da clonagem, gata, caralho. E qualquer nova tecnologia, a gente reage desse jeito. É lógico que se, putz, alguma coisa vai mexer no varejo, você trabalha no varejo, é aquela coisa, como já diria o velho deitado. Quem tem medo, cara. Isso aí. Quem tem medo. Mas eu acho que se você é movido, eu acho que é bom canalizar o medo para inovação. Com certeza. Porque qual que era o meu pensamento nosso na época era o seguinte, se o marketplace for destruir o varejo, eu quero ser o primeiro que tá no meio dessa festa, porque se eu descobrir primeiro que eu já tô destruído, pelo menos eu tenho mais chance de achar um outro caminho para a empresa também, né? Então não participar também, na minha cabeça nunca foi uma opção para aquele momento. Então, imagina que entre 2010 e 2016, que para mim é o nascimento e o fortalecimento do marketplace, do conceito de marketplace no Brasil, a gente navega também num oceano azul, porque a gente era um dos únicos players de ar-condicionado mesmo naquele cenário. E aí, ou a gente cresce muito, a gente cresce com rentabilidade. Se a gente pegar o conceito de marketplace, estava se fortalecendo naquele momento, né? Acho que era um momento pungente do marketplace, da entrada, de todo mundo querendo vender. Então a gente pega um período de oceano azul por ser um dos únicos players de ar-condicionado no Brasil que vendia por essas plataformas naquele momento, né? Então, imagina o seguinte, para todo mundo que conhece o número de varejo, nós estamos falando que naquela época a gente operava com rentabilidade aí na casa de 15%, 16%, última linha, vendendo produto no varejo. Isso não é número de varejo. Sim. Se a gente pegar um número normal, trabalhar com última linha com 5%, 4%, 6%, é mais adequado. Venda online, então, hoje em dia, virou uma carnificina. Você vender acima de 0%, você já tá valeu. Então era outro mundo. E a gente, na minha visão, a gente aproveitou esse momento para crescer, para começar a se fortalecer. Porque daí a gente chega a 200 colaboradores também, numa empresa de 70, vai para 200, 220 colaboradores. Começa a operar através de centros de distribuição no Brasil, amplia a participação. Então, foi uma forma de crescer. Acho que esse foi um momento de forma de crescer. E também atraiu, acho que um conceito que é legal conversar com todo mundo aqui é o brasileiro, na minha visão também, o empreendedor brasileiro, a gente estava falando, né? A gente é empresa familiar, e aí em determinado momento a empresa começa a crescer muito e a gente começa a ser assediado no e-commerce ali, no varejo, por fundos de investimento, por investidores de fora do país, investidores de dentro do país. Em 2016 a gente opta, por exemplo, em receber um investidor, receber um aporte, porque a gente imaginava naquele momento que, se eu receber um aporte aqui, um grande investimento, e na época tem até notícias, né? A gente recebeu um aporte de mais de 80 milhões de reais no caixa do negócio. A família não quis nem falar assim, olha, paga para a família. Não, a gente achava e acreditava que investe junto com a gente no negócio, pega uma parte desse business junto com a gente, porque a gente acreditava que cresceria muito, né? Então a gente recebe na época um fundo de investimento chamado 2B Capital, que é um fundo do Bradesco, do Banco Bradesco mesmo, que entra de sócio conosco ali, naquele período entre 2016 para 2017, onde a gente chamava Multiar. E por que eu gosto de fazer esse gancho? A gente tinha uma teoria, tinha um plano de crescimento, tinha todo um desenho, o fundo entrou,
E a gente só crescia, cara. Crescia, dobrava de tamanho até 2016. Entre 2016 e 2018, várias coisas aconteceram na nossa empresa. Uma delas, a gente não cresceu. A gente cresceu muito pouco. A gente andou de lado. Depois de receber um monte de dinheiro, depois de ter tudo isso aqui. E a gente passou por um período de transição, sucessão familiar entre eu e meu pai. Que por mais organizado que a gente tentasse fazer naquele momento, família italiana, meu pai pensando de um jeito, eu querendo de um outro jeito. Sim. Só gerou conflito. Pô, a mudança gerou mudança e mudança gera atrito, né? Ah, fricção pra caramba, normalmente, né? E muita fricção. Eu me lembro, família italiana, eu gosto de contar essas histórias, eu me lembro que meu pai, ele recebia fornecedores, na época LG, Samsung, todos os grandes fornecedores que a gente já distribuía, e ele falava, ó, meu moleque tá acabando com a empresa, vai destruir a empresa do jeito que ele... Pô, que positivo! Obrigado, pai! Valeu aí! Tá salvando o rolê. Mas em defesa dele, do outro lado eu tava, é louco, vocês vão ficar ouvindo o que ele tá falando, sabe aquela coisa de lavar roupa suja em Sim, público? porque tá todo mundo envolvido pra caramba com o negócio. Familiar, Tem muita é a tua vida. É a pele, é a Exato. pele. A emoção tá envolvida ali, né? E eu digo que se a gente fosse talvez uma família japonesa ou suíça, o negócio seria mais equilibrado. Mas era italiano, entendeu? E o quebra-pau rolava Tem muito pesado. disso, né? A gente vê isso, tipo assim, tá no nosso sangue, tá no nosso sangue. Mas o momento, cultural, né? Mas o momento também, imagina o seguinte, a gente recebe um investimento porque a gente acreditava que a empresa pudesse crescer muito, então era uma empresa de 260 milhões, 280 milhões de receita naquela época, tinha todo um plano, e em 2 anos não é que a gente não cresce, a gente estava acostumado a crescer e dobrar, a gente sai de 280 para 340 em 2 anos. Só que a rentabilidade cai muito, e o modelo de negócio que a gente tinha criado lá, marketplace, e-commerce, a gente olhava adiante e já começava a perceber, e a empresa naquele momento era 70% para 80% do negócio venda online. E aí a gente começa a olhar, vamos questionar esse modelo, porque a gente colocou dinheiro, a empresa está com caixa, mas se a gente continuar acelerando nessa pista do jeito que está, o lucro vai ser tão baixo que não vai compensar continuar crescendo. Então a gente passou em 2 anos por uma terapia em grupo. O novo investidor entrou, a tese que a gente tinha vendido, que seria a tese de crescimento, que era crescer daquele modelo que a gente estava, não funcionava mais. E aí a gente passou por um ciclo de mais ou menos 7 para 8 meses, fazendo terapia. Juntou todo mundo mesmo num processo de branding. A gente começou a discutir, olha, a marca não tá legal. Começou assim, multi-área. Parando pra pensar, é isso, tá todo mundo... Eu tô olhando pra mim, tá? Tô olhando pra mim. A gente tá numa corrida. E aí começa a crescer. A gente consegue crescer mais. Vai crescendo. E estamos nessa corrida, nesse ritmo. Aí, de repente... Não. A gente tá com dinheiro em caixa. A gente tá... É aquela hora que todo mundo... Mas tá todo mundo acostumado a correr. E aí... aí tem que acostumar com outro ritmo. E aí isso só gera fricção, como você falou. E aí... É realmente um processo de reavaliar tudo, mas ao mesmo tempo você tem tempo de olhar pra tudo e falar, mas o que lá da base a gente pode mudar, apertar um pouquinho esse parafuso, soltar aquele outro e ajustar o mecanismo, é isso? Que legal que você falou da base, porque assim, imagina o seguinte, exatamente isso, a gente viveu a vida inteira, eu morei em fundo de centro de distribuição no Tocantins para reduzir custo, para poder operar centro de distribuição, a gente viveu um monte de coisa nesses 6 anos de crescimento acelerado e sempre tinha conta para pagar. O caixa estava sempre apertado, então, para pagar o boleto de amanhã tinha que vender hoje. Então, vende, cresce. Não pensa muito sobre o futuro, só pensa em ir. A hora que você recebe um aporte, um investimento, teve que pela primeira vez fazer uma projeção de futuro. Porque quando a gente captou o dinheiro, a gente fez um desenho de futuro e falou, olha, para aquele lado que vai. Só que a hora que a gente começou a ir para aquele lado com dinheiro em caixa, o lucro que a gente achava que ia dar, a rentabilidade, o modelo, começou a não se sustentar. E aí gerou o quê? Um monte de debate. Peraí, se não vai para aquele lugar, se a gente tá com esse caixa todo, para que lado vamos? Essa é a grande... Aí começou com a discussão. Na época a gente chamava Multiar, e a nossa logo parecia uma omoplata igual a da Ford, assim. Era uma logo... E Multiar ar-condicionado era uma marca que a gente achava assim, cara, Multiar não me define como empresa, porque me fala do produto que eu faço, define Multiar ar-condicionado, mas não me define quem eu sou. Porque o produto, pra gente hoje, pra Leveros, de verdade, o ar-condicionado é importante, mas quem a gente é e como a gente faz é muito mais importante do que o produto que a gente vende.
E a gente vende solução, a gente fala muito sobre isso. E naquela época a gente olhava pra gente e falava, olha, tá bom, se o produto não é importante, vamos tentar entender se o nosso cliente, se a gente entrevistar cliente, como é que o cliente nos vê. E a gente fez na época um baita investimento, tinha dinheiro no caixa, né? Sim. A gente fez aqueles famosos focus group. Então a gente foi para várias capitais, Que legal! a gente passou por essa experiência. Foi para várias capitais, colocou consumidores de ar-condicionado em mesas. Ficamos mais ou menos igual ao estúdio do podcast, a galera aqui. Você ficou na sala, você Fiquei ficou na na sala do salinha. FBI que ninguém vê. Isso, e ouve tudo. Putz, que legal, cara. Passei por isso. Mas foi a maior facada no meu coração. Porque a gente ficou ali, de que eu esperava escutar do cliente? É só maravilhas, né? Nossa, essa empresa é fantástica, eu sei quem é a Multiar, eu já comprei. Tinham clientes, para você ter uma ideia, que tinham comprado da nossa empresa naquela mesa. Ou iam comprar, estavam comprando também da nossa empresa. E a pergunta era, de quem você comprou o ar-condicionado? Cara, em 6 capitais que a gente rodou, em 6 cidades, dentre elas 4 capitais e 2 no interior, sabe qual foi a quantidade de clientes? Cada local tinha mais ou menos 10 clientes finais que tinham comprado o ar-condicionado ou estavam passando por aquela experiência. Sabe quantos dessas capitais e dessas cidades sabiam quem era Multiar? Putz, cara. Imagino que, sei lá, muito pouco, cara. Nenhum. Nenhum. Brincando. Nenhum. Nossa. E é muito difícil você. Putz, porque Gente, é o enorme negócio na nossa mais. cabeça. A importância que tem o seu trabalho pra você. E de fato, você tá impactando a vida de muita gente. O problema é que você acha, né? Mas como você tá impactando a vida das pessoas, só que elas não criaram um se vínculo, né? recordam de você. Tanto faz quem é você para aquela pessoa. Você tá gerando impacto. Mas que marca você deixa? Como que você. Mas aí que tá... Que loucura, Mas qual é o cara. ensinamento? E a gente fez daí, aí teve a sacada, na época eu não me lembro se foi meu irmão, teve a sacada assim, cara, mas vamos fazer diferente? Vamos pegar os instaladores de ar-condicionado, vamos colocar também, vamos fazer um pizza meeting. Eu me lembro que com o instalador foi uma pizza meeting, que juntou vários instaladores. Vamos perguntar para esse cara se ele sabe quem é a Multiar. E para nossa surpresa, todos eles conheciam a nossa empresa. Prestadores de serviço, instaladores autônomos mesmo, Sim. conheciam a nossa empresa. E naquele momento, que foi o grande estalo, que pra gente foi assim, pô, tá aí. Quem é o meu cliente? cliente de verdade é um instalador de ar-condicionado, não é o cliente final que consome, é o instalador. E quando a gente tentou entender por que eu resolvo pro instalador, porque ele é muito pequenininho, que ele não tem capital para comprar estoque, porque ele está focado na mão de obra, ele precisa acessar e poder vender o produto para um cliente final, ele precisa ser representado por alguma empresa para falar, olha, eu sou representante dessa empresa, eu estou fazendo... E a gente já fazia tudo isso naquela época, a gente tinha tecnologia própria já, porque como a gente veio desde cedo do digital, Internet. a gente desenvolveu plataforma de vendas, a gente desenvolveu plataforma para operação e serviços. Então, tudo que a gente instalava naquela época, a gente criou softwares para fazer gestão de obra, gestão orçamentária, vendas. E a gente começou a oferecer já naquela época para essa rede. Ó, seja meu parceiro, venda o meu produto que eu te ofereço software gratuito. Começa a acessar essas informações. Plataforma de vendas, veja o meu estoque em tempo real aqui, faça a venda, passa o cartão do cliente que eu mando o produto, você recebe uma comissão de venda por isso e você ainda instala o equipamento pro teu Você ainda cliente. vende esse trabalho. Então a gente começou a criar, a gente já criou aquele modelo de negócio e descobriu que esse cara todo dia estava falando comigo. Ó, eu tenho uma venda nova, ele me ligava, ele acessava a plataforma. E dali a gente falou, pô, eu resolvo mesmo a dor é desse cara. E quando a gente ficava muito sobre esse negócio, o nosso DNA, vamos resolver a dor, resolver isso, aquilo. Na discussão, por que em vez de mudar a marca, a logo, por que a gente não muda de nome? Vamos definitivamente se posicionar para o que a gente faz. E o que a gente falava que a gente fazia? Pô, a gente resolve a dor do cara, a gente tá focado nisso, não é no ar, Sim. é em resolver. E Leveros é o anagrama da palavra resolve. Se você pegar resolve, misturar as letras ali... Que animal. Que animal. Vira Leveros. E o vero, do meio, do som, a gente resolve de verdade. Então é meio que non è vero, é italiano. Uhum. Então o som é... Tá ali conectado à sua cultura. A minha ali. palavra é resolve de verdade. Uhum. E aí a gente lança o nosso propósito também, como empresa. Eu lidero a profissionalização do mercado para aumentar o bem-estar de todos. Eu falo muito com o instalador sobre se profissionalize, evolua. Então a gente começa esse discurso com eles. Resultado,
de 2018, 17, 18, que a gente muda o nome, 320 milhões de receita, a gente salta para 1,5 bi no ano passado de receita e 70% do business hoje é instalador de ar-condicionado, contra menos de 30% hoje e-commerce marketplace. Não que não tenha crescido em e-commerce marketplace, mas a gente opera basicamente através da rede de prestador de serviço. E você dá infraestrutura pra ele, né? Toda. É isso. Treinamento, você tá capacitando ele o tempo todo pra ele continuar Você sendo... tá potencializando o cara. E ele é o seu representante de fato, ele tá vendendo você, ele tem que te representar da melhor maneira possível. Quando você olha o arcabouço de soluções que a gente tem hoje, boa parte delas são soluções de tecnologia. Aí você fala assim, como assim tecnologia de produto? Não, tecnologia de produto vem do fabricante. Mas hoje eu tenho uma outra empresa, uma startup dentro do grupo, que chama Profis, que é o software de gestão. Então a gente virou uma startup, é um app. Se você baixar aí Profis na Play Store, é um app gratuito que tem um arcabouço de ferramentas de gestão gratuitas focada no mercado de climatização, orçamento, venda, gestão de contrato, tudo dentro desse app. E é uma empresa hoje que trabalha para oferecer soluções que integram o prestador de serviço com a indústria. Então eu tenho grandes fabricantes hoje que contratam a nossa tecnologia para se conectar com o instalador de ar. Sim, Electrolux, LG, Fast Shop. sim. Hoje, se você compra uma instalação no site da Fast Shop, eu pego aquela venda de instalação e entrego para o instalador fazer, e um instalador que a gente certifica, que a gente treina, que a gente qualifica. Então, o nosso conceito é: eu gero negócio para ele, eu trago oportunidade. Nós estamos lançando universidade corporativa, treinamento sobre empreendedorismo para o instalador. Eu falo o seguinte: você vai continuar sendo só um instalador de ar-condicionado ou você vai virar dono do teu negócio de verdade, empreendedor? E aí a gente chama esses caras hoje, a forma que a gente se comunica com o instalador é: patrão, e aí patrão, como é que você tá? Ele é o dono do seu próprio negócio ali. Mas uma esse coisa é o conceito. que é animal, que eu acho que precisa ser valorizado aqui. Nesse processo do aplicativo, 100% vai do valor pro cara que tá fazendo o serviço do trabalho. A gente foca 100% em repassar. A gente cobra, se você pegar a instalação, a gente só extrai basicamente os custos operacionais de toda aquela conexão, Sim. comissões e tal. Mas o repasse que a gente dá para ele, a conta que a gente tenta fazer, dá um repasse até maior do que a instalação que ele consegue cobrar sozinho, né? Porque a gente faz venda em todos os lugares do Brasil, sem entrar em plataforma. Por exemplo, a venda da instalação... É só a plataforma ser sustentável. Exato. A proposta... Porque ele volta a fazer negócio comigo por outros formatos, né? Sim. E a ideia é que, eu dou uma oportunidade digital, então se ele pega a plataforma, eu falo muito pra ele assim: cara, um cliente liga pra você, ou manda um WhatsApp pra você, que é uma instalação de ar-condicionado. Pô, você vai mandar uma resposta de WhatsApp, custa tanto, tal, você vai mandar um papel de pão, ou você vai montar um PDF super legal com a logomarca da tua empresa, com a tua assinatura digital, com uma cotação, com um padrãozinho. A Profis, cara, é só ele subir a logomarca dele dentro do app, só subir a Que já faz configuração, tudo. ele já faz tudo. E ele já dispara, pega a base de produto do seu estoque. consegue O enxergar cara tudo. só seleciona o que ele precisa, preciso disso, ele já monta. Cadastra produto, ele cadastra produto que ele quiser também ali, é um software de gestão completo, entendeu? A ideia que a gente quis trazer é o seguinte: como é que eu crio um arcabouço de soluções digitais? Quer dizer, mesmo se ele, por exemplo, não quero usar um produto Leverus, por exemplo, que tá vindo da Leverus. Ele usa do meu concorrente. Eu vi em outro lugar que tá em promoção, ou o próprio cliente tem o equipamento dele. Beleza, eu vou colocar aqui o equipamento do cliente, vou cobrar a instalação e os materiais que vão ser... E ele consegue fazer lá. Tudo lá. Mais de 70% de quem tá rodando na startup não é cliente da Leverus. 30% comprar comigo, 70% compra no mercado em geral. A ideia mesmo, eu acho que o lance do altruísmo que eu falo lá, de negócio, é você gerar um negócio que enriqueça o ecossistema de uma forma que o ecossistema evolui e cresça tanto que você ganha com a tua fatia mesmo, cara, porque tem mercado para todo mundo, sabe? Então esse é um conceito que eu acho a Leverus virou, esse eu tenho orgulho de falar, uma empresa focada em ecossistema. Então como é que eu gero troca positiva com o ecossistema, né? Eu tenho o cliente final, eu tenho o instalador, eu tenho o fabricante, eu tenho o governo, eu tenho uma série de stakeholders aqui, ou caras dentro desse ecossistema. Uma das coisas que a gente fala, por exemplo, que no Brasil talvez as pessoas não tenham orgulho, a gente declara, no evento que a gente fez há uns 2 meses atrás, a gente declarou a quantidade de impostos que a gente pagou no ano. Então a gente pagou 3 dígitos de milhão para cima, né? Muitos milhões de reais, se não me engano, mais de 160 milhões de reais de impostos.
E nessa brincadeira de impostos federais, estaduais, eu não estou falando nem tributários, outros talvez impostos de funcionário, estou dizendo mais de vendas, né? E quando a gente fala isso, a gente quer dizer o seguinte: eu tenho orgulho de ser uma empresa brasileira que joga o jogo como todo mundo tem que jogar, que evolui, se desenvolve e prospera. Porque quando você vai para fora, eu recentemente estou fazendo um curso, tendo a oportunidade de fazer um curso em Harvard de gestão, e eu conheci muito gringo lá, que me questionava o tempo inteiro sobre sonegação, como é que o brasileiro se o brasileiro... Que é um estigma. Cara, qual o esqueminha? A gente é visto assim lá fora, entendeu? Esse é um dos pontos que, de fato, olha, ali tem muita fraude. E falar que a gente é uma empresa auditada, que passa por todos os processos, que recolhe todos os impostos, paga todo mundo do jeito certo, não é trivial no Brasil também. Então, pra gente é orgulho olhar pra tudo isso e falar assim, cara, eu me relaciono com o mercado de uma forma que eu posso colocar minha cabeça no travesseiro. Essa é a minha maior argumentação com amigos, às vezes, tem gente que adota lado político, por exemplo, em determinado momento, e fala, eu apoio fulano, eu apoio ciclano, porque, aqui, temos que fazer do jeito certo. Mas quando pode sonegar, ou quando pode forjar uma declaração de imposto de renda, vai lá e fode. A gente não é assim, eu não penso assim. Então, esse é o modelo de negócio que a gente emprega, que tenha que é um modelo uma de vida. visão... Exato, que é a minha vida. Né? Quando você pode empregar no negócio a tua vida, fica muito melhor, né? É o tipo de coisa que eu acho que tem muito a ver com valor mesmo. Valor pessoal. A gente costuma ter uma conversa quando a gente coloca alguém dentro da equipe, ou quando a gente está se relacionando com uma nova empresa, fazendo uma parceria. A gente tem uma conversa, ou quando, por exemplo, entrou um novo sócio, a gente tem esse processo. Que qualquer relação, de fato, no final das contas, é uma relação humana. E as relações humanas só funcionam se elas são verdadeiras. Então, primeiro, a relação ela tem que ser direta, você tem que ter intimidade suficiente pra mandar a pessoa merda. Porque se você não pode, em algum momento, mostrar que tá errado, ou que não tá indo legal, ou que não tá te agradando, não adianta só mostrar coisa boa. A relação também tem... E numa relação de parceria, não importa se você é meu fornecedor ou eu sou seu fornecedor. A gente tem que poder ter o direito um pro outro de falar, cara, aqui não tá legal. Porque se a gente não pode confiar o suficiente um no outro pra fazer isso, a relação já tá doente. E aí, cara, pra isso falhar, fracassar, ou um dos dois se prejudicar, é o caminho. E a intenção da relação, ser o progresso conjunto, o progresso mútuo, e ter essa visão de mundo de que o que a empresa faz, no geral, contribui pro crescimento. Poxa, o Mauri fala que, eu gosto muito dessa frase dele. Eu podia ter roubado pra mim, mas eu vou te acreditar aqui. Olha só, olha, isso que é amigo. Tô acreditando. Que, na empresa tem a razão social, cara, mas é isso, tem uma razão social. Na hora que é uma tomada de decisão que você vai ter ali, é óbvio que a razão social é um nome, mas tem você tem um propósito, te conecta com o seu propósito de vida. O que são os seus valores? Então, parece óbvio, mas não sonegar, fazer tudo direitinho, se preocupar com o impacto que tem na sociedade à nossa volta, nas pessoas que fazem parte do progresso, que estão parte da empresa. Cara, tudo isso é como que a gente vai crescer junto. E como, quando a gente sai do país, ou olha lá fora, e olha outras sociedades, outras culturas que tem uma outra visão de mundo, que a gente às vezes percebe e fala, essa cultura aqui tá mais madura nesse aspecto. E é isso. A gente tá muito mais maduro em algumas coisas, mas tem coisas que o brasileiro não tem maturidade suficiente ainda. E a gente tem que, como cultura, amadurecer esses aspectos. Como que a gente vai amadurecer? Assim, cara, mostrando, dando exemplo, ralando e fazendo as coisas do jeito certo. Então é uma parada que é muito legal ouvir você contando essa história, porque eu acho que se conecta muito com a nossa visão de mundo, né? Como a gente acredita, como a gente enxerga a nossa empresa, a nossa vida, né? E ver o seu exemplo e dando certo, cara... Dá um ânimo. Eu tô no caminho certo, né? Faz sentido. Mas o que eu acho legal que vocês estão falando, que a gente tá entrando nessa parte do que a gente acredita na vida, né? Pra mim, quando eu olho uma cultura num país que eu considero... Pra mim, desenvolvimento tem a ver quando o indivíduo ele tem consciência de que maximizar o bem-estar dele
tem a ver com dividir com você e você maximizar. É coletivo, né? Aquele negócio do coletivo. Então eu vejo que no Brasil tem muito isso assim, ó. Pra eu ganhar, você tem que perder. Sabe a cultura do brasileiro, tipo, paguei pouco no carro que você tá vendendo, ou fiz isso. E eu prefiro, quando eu tô negociando, essa é a minha mentalidade. Eu preciso entender como é que você ganha pra me sentir confortável assim. Sabe? Se eu sei que você ganha assim, se eu te atender desse jeito, deixa eu ver sobre o meu ângulo se eu ganho também. Se eu encontrei isso, a negociação vai acontecer. Uhum. Agora, o que eu vejo mais ainda no Brasil é, o cara, ele não quer só ganhar. Ele quer saber o seguinte, cara, eu ganhei, mas eu esfolei o máximo possível que eu pude esfolar o cara, eu paguei o menor preço. Tirei vantagem. Então isso é assim, é romântico falar sobre isso, mas é difícil empregar essa relação. Mas eu acho que essa relação de troca é o que guia muito o negócio. E quando a gente fala com o prestador, eu gosto muito de estar com o instalador, em eventos, no instalador de ar-condicionado, contar para ele sobre as coisas que a gente fez e falar assim, olha, eu acho que se você fizer isso, e aqui tá a Profis que é gratuita, aqui tá outras soluções, e cara, se você quiser fazer negócio com a Leveros, isso é uma opcionalidade sua, mas segue esse caminho aqui e prospera. E eu acho que daí a relação cresce, aí a gente tem mais gente querendo fazer negócio com a gente, essa é a troca legal. Então a gente não impõe, né? Então eu falo muito, eu tenho parceiros de negócio, para vocês terem uma ideia, que tem mais de 20 anos de jornada que estão vendendo com a gente, e a gente não tem exclusividade, né? Eu não tenho um contrato com ele que fala, ó, tem só que fazer negócio. E esse pra mim é o melhor tipo de relação. Sim. A gente nunca pensou em contrato de exclusividade. Ele tá lá porque ele quer, né? Mas é isso. Porque você tá construindo essas relações como se constrói uma relação de verdade. De amizade, né? De relação, né? Exato. Porque não fazer mostrando. amizade dentro, né? Poxa, como que você tá liderando? Você tá liderando, por exemplo. Você tá liderando, demonstrando seus valores e a pessoa falar, cara, funciona. Então, a chance desse parceiro seu, no negócio dele, reproduzir esses seus valores é maior. Concordo. Porque você tá liderando com exemplo. Papinho bullshit de empreendedorismo, isso aqui. Não, cara, é verdade, são relações humanas. A gente se relaciona dessa forma. É porque se você não trabalhar... eu vou tentar fugir do clichê, mas pra mim, assim, tem horas... Eu falo pra minha galera, assim, pra empresa toda, né? A gente acabou de passar por um novo evento agora. Semana passada, nós trocamos de sócio de novo. Nós agora... O fundo tinha investido lá em 2016, vendeu a participação dele, entrou um outro fundo americano hoje, dentro do nosso negócio, chama Jeff Capital Partners. É um fundo que tá olhando sustentabilidade, tá olhando desenvolvimento econômico, tá olhando para clima, tá olhando para uma porrada de coisas. E um dos motivos deles investirem na gente é porque a gente tem esse pega social e porque a gente é early adopter de tecnologia de baixo consumo de energia. A gente tentou empreender energia solar, como a gente tinha comentado antes, não foi um business que deu muito certo, mas a gente hoje, em média, comparado com o varejo, a gente, dentro da Leveros hoje, você não tem ar-condicionado de entrada, de consumo de alto consumo de energia e baixo preço. Sim. A gente já tem os produtos que têm um pouco mais de preço, mas que com a venda guiada, eu consigo te provar que em curto espaço de tempo é muito Vale a mais pena. barato Sim, do que o sim. produto barato. Então, quando eles entram, a partir do momento que você traz para o ecossistema um sócio que pensa assim, uma galera assim, dá uma motivação maior para falar o seguinte, olha, o impacto que a gente vai causar aqui para o ecossistema é legal. Mas eu chamo a minha galera e falo assim, mas moçada, tem horas que eu tenho que confessar para vocês que eu dá vontade de vender tudo e falar assim, ó, eu vou fazer outra coisa da minha vida, Sim. porque dá muito trabalho. Sim. E aí eu volto e falo assim, cara, mas esses são os momentos onde normalmente você dá os downs, né? Você dá aquela baixada, depois você sobe. E pra mim, se não tiver conectado com algo que eu curta muito fazer, se ir conversar com o instalador não for genuíno e verdadeiro, que eu curto conversar, se viajar pra tudo quanto é canto. Minha mulher mesmo, hoje, ela trabalhou comigo um tempão, hoje ela tá fazendo medicina, cara. Ela, em determinado momento, ela falou, pô, não aguento mais trabalhar junto, vou fazer outra coisa da minha vida. E a minha mulher, a gente sai de férias, ela tá de férias agora, ela sai viajando junto comigo, ela vai pros que legal. lugares junto. E assim, se não tiver como aproveitar, sei lá, não faz muito sentido. Então, trabalhar, mesmo independente do lugar que você tá, mal-humorado, ou trabalhar porque você não curte tal coisa, tentar encontrar esse match, porque quanto da tua vida é o teu trabalho? Pra mim, assim... Não é pela sobrevivência, cara. Não é pela sobrevivência. A gente passa por... Tem momentos que pode ser. Sim, e faz parte. E faz parte também. Mas se você encontrar esse equilíbrio, eu falo assim, ó, eu espero, na Leveros ou não,
trabalhar até o último dia, cara, porque trabalhar é o que? É existir pra mim, entendeu? Então eu acho super legal nesse conceito. Bem legal. Agora, posso levantar uma bola? Não, eu quero fazer uma pergunta ainda dentro disso, posso? Pode, fica à vontade. Você vai mudar muito de assunto? Não, na verdade eu quero perguntar sobre visão de negócio e futuro, porque a gente tem uma parada, que ele falou do novo grupo que entrou, e a gente sabe como as mudanças climáticas vão gerar impacto, e o Brasil ainda não tem essa cultura de climatização como a gente já tem em outros países que tem uma necessidade maior em algumas regiões, de que é você ter, por exemplo, uma casa climatizada que tá ligada ao ar-condicionado o dia inteiro torando, né? E até isso ajuda a sua casa a ter uma manutenção menor. Isso é uma coisa muito louca que as pessoas não pensam, que o ar-condicionado ligado, a climatização ligada na tua casa o tempo todo, você tem uma manutenção menor da casa, porque você tá literalmente tirando o estresse dos elementos da casa de ficar oscilando. E você tá, por exemplo, tirando umidade do ar, que às vezes causa infestação de bicho. Tem um monte de coisa relacionada à climatização, sem contar o calor que a gente vai ter, uns picos. Putz, já estão falando aí que Belém do Pará vai ser um lugar mais quente do universo. Ou, sei lá, o ar-condicionado tem função de filtro de ar. Vai ser tipo Mercúrio e Belém do Pará, e aí depois vai ser Xangai, sabe? Umas coisas assim. Então, assim. O Brasil vai ser muito impactado nos próximos 10 anos pela cultura do ar-condicionado. Assim, a climatização vai ter que estar mais presente no Brasil. Vocês estão de olho nisso, de como não só educar os instaladores, mas preparar a população, porque a galera vai ter que comprar ar-condicionado. São Paulo, por exemplo, que não tem estrutura, vai ter que se adaptar. Mas vocês já pararam, acho que aí jogando, é um dos temas que a gente debate bastante. Várias iniciativas que a gente já lançou, umas deram certo, outras deram errado. Acho que uma das iniciativas que tem funcionado, acho que a vinda da possibilidade de você gerar a tua própria energia através de placa solar fotovoltaica. No nosso negócio, a gente casou muito essa solução em determinado momento para fazermos projetos e já geramos energia no mesmo ambiente, por se isso ajuda. Isso é uma iniciativa que está rolando, sabe? Continua rolando mesmo. Acho que é uma das soluções. Pensar mesmo em como é que eu gero minha própria energia, como é que eu balanceio mesmo o consumo de energia no mundo como um todo. Mas eu acho que quando a gente olha para a climatização, uma das coisas que a gente quer trabalhar mais são duas. Uma é, primeiro, vamos encarar a climatização não só mais como conforto ou supérfluo. Vamos encarar que em cidades como essa, é inabitável praticamente sem ar-condicionado. Você vai para Palmas, no Tocantins, Teresina, no Piauí, eu não sei se vocês conhecem. Eu morei 6 meses em Palmas. Meu amigo, morar em Palmas sem ar-condicionado, você não dorme, não existe como. Aí eu pergunto, uma das coisas que a gente debate bastante e eu não vejo evolução e a gente não sabe como resolver ainda, esse é um problema que está aberto, tá bom, classe A e B consegue comprar, mas C, D e E, o acesso ao ar-condicionado ainda é muito baixo. O ar-condicionado é um produto relativamente caro. Eu vejo aqui, eu tenho participado de algumas discussões, eu vejo pela primeira vez no estado de São Paulo, por exemplo, algumas licitações, é a primeira vez que eu vejo licitações mesmo do governo, licitando o ar-condicionado de última tecnologia. Eu até fiquei surpreso. Ar-condicionado popular? Não, para a escola pública, né? Para a escola pública. As escolas públicas do estado de São Paulo estão licitando ar-condicionado de tecnologia, não é nem multisplit, VRF, que é a maior tecnologia de climatização. Eu li umas 2 vezes o edital para falar assim, cara, eles estão orçando ar-condicionado de alta tecnologia e baixo consumo de energia. Para dentro de escola. Custa mais, porque no projeto eles estão olhando para 15, 20 anos, sabe? Eles estão olhando para como é que eu vou climatizar essa sala de aula com o mesmo equipamento por 15, 20 anos. E tem esses equipamentos hoje no mercado. Só que na largada ele é mais caro, mas se você olhar para um projeto de 10, 15, se olhar no longo prazo, ele vai consumir 10 vezes menos energia. É muito menos energia, às vezes. Ele vai consumir muito menos energia e vai durar muito mais. Aí você está falando de sustentabilidade, mas como é que você dá acesso a esse tipo de equipamento para todo mundo ou para a população em geral? Então, o que a gente faz na Leveros muito primeiro que a gente traz muito desses produtos, porque hoje, quando você fala assim, olha, uma casa, às vezes, climatizada, com produtos de última geração, com eles ligados o dia inteiro, gasta muito menos energia do que uma casa menor, às vezes, com produtos de alto consumo de energia, que só liga o ar-condicionado durante a noite, por exemplo. Sim. É tão diferente o produto que já tem versus o que existe com menor preço no mercado,
E como é que você introduz isso no mercado, sendo que nós temos um problema de preço, crédito, acesso a tudo isso. Então, como é que a gente institui política pública que enderece esses temas para não parecer, se talvez um prefeito coloque numa licitação para colocar em escola pública um ar-condicionado de última geração, será que a gente vai pensar que ele está querendo ganhar alguma coisa com isso? Ou se ele está realmente se preocupando? Aqui em São Paulo eu tenho visto isso, posso afirmar nada, mas eu vejo que existem algumas iniciativas já pensando nisso para uma escola pública. Para mim foi algo novo, né? Não, bem legal. E você estava trazendo, né, que hoje o modelo de negócio de vocês está muito conectado com o prestador de serviço, né? De que o instalador faz essa venda. Mas, ao mesmo tempo, vocês estão, por exemplo, abrindo loja conceito. Como que isso se conecta com esse modelo de negócio? Faz sentido, de fato, ter um espaço que é caríssimo para se manter, para se mostrar para o mercado se o principal negócio está conectado ao prestador? Mas boa parte... por isso que o desafio a gente vai marcar a visita lá na loja conceito aqui em São Paulo, porque... loja conceito, normalmente a gente fala para algo requintado, rebuscado, fala assim, é uma baita loja, um investimento. Mas as nossas lojas conceito, elas estão preocupadas, temos ambientes que o consumidor final entra lá, mas sempre acompanhado por um instalador, arquiteto, engenheiro. Eles trazem normalmente ali na loja para demonstrar o produto funcionando. Nas nossas lojas legal. O produto está funcionando, é um processo de venda. A gente quis trabalhar esse conceito de eu trago ali o cliente final junto com o instalador, mas 90% do meu foco da loja conceito não é esse que eu te contei agora. Você vai entrar lá, tem uma mega academia formada com sala teórica, sala prática, equipamentos ali para a gente treinar instalação, desinstalação. E a gente forma, no ano passado, passaram pelas nossas academias, mais de 3 mil instaladores no Brasil inteiro, formados de alguma forma em algum curso específico técnico que a gente trouxe para o mercado. E a ideia de ter esses espaços físicos em vários lugares do Brasil é acessar essas pessoas, porque hoje a galera que fica em casa às vezes fala, vou trabalhar home office e tal, mas o instalador não trabalha home office, o instalador não treina home office. Então como é que você faz isso? Então a gente está indo para o Nordeste, aí no nosso mapa de desenvolvimento, a gente já tem aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, Assis, nós estamos muito em São Paulo. Sim. A nossa expansão está começando pelo Nordeste. Eu abri em Fortaleza, legal. Salvador, e agora a gente está abrindo uma mega loja em Recife. Por que lá? Porque lá é mais carente. Aqui o instalador tem mais acesso até. Lá no Nordeste, não adianta. E a gente também não conseguiu acessar ele muito digitalmente. A gente fez vários testes. Aqui eu tenho uma baita penetração com os instaladores, porque ele usa mais o smartphone, ele usa software. Lá no Nordeste é menos. O cara usa bem menos. Não tá na rotina dele. Então você tem que enfiar uma loja, fazer evento, fazer churrasco, chamar eles ali, pagar cerveja às vezes, chamar, vai ter, se fizer o treinamento no final tem cerveja, e chama a galera porque é a forma como eles entendem no começo, mas depois já era. Eu falo, o custo de aquisição é um churrasco com cerveja para chamar a galera, e depois que veio, eles vão entender que esse é a mesma técnica que eu uso com meus amigos quando eu preciso pintar casas. Funciona. Eu tenho muitas fotos comprovando a teoria. Mas isso, então... E não precisa nem estar gelada a cerveja. Você só fala cerveja. Mas isso que você é um bait. Faz muito sentido, porque então a loja, na verdade, é só mais um recurso para esse prestador mesmo. Exato. Esse é o pega. E aí a loja com insumos, né, para ele usar para instalação, tem um pouco de tudo lá. Espaços de retira, né, se ele quer comprar o equipamento, em vez de mandar para casa do cliente, tem um espaço para coletar o equipamento depois, tem lá. Então a ideia nossa, a loja, ela é pensada nessa experiência, principalmente com o instalador. Como é que eu me relaciono com ele, qualifico e trago mais oportunidade para ele. Então hoje mesmo tá com uma galera em treinamento. Então nessa época que tá frio aqui então em São Paulo, a loja só fica em treinamento. Não estamos vendendo, então vamos treinar, né? Esse é o ponto. Mas é muito louco porque, sei lá, alguns paradigmas do universo do ar-condicionado que pra mim não faz sentido, tá? Primeiro, as pessoas não perceberam ainda que ar-condicionado tem quente e frio e que no inverno também é ótimo ter ar-condicionado em casa e traz muito conforto. Que é melhor que um aquecedor, né? Que é melhor que um aquecedor. Segundo, o mercado às vezes te permite comprar ar-condicionado por um preço melhor no inverno, porque tem uma oscilação de preço por conta de... Falo pra todo amigo. Cara, compra no inverno, cara! Agora é a hora. Depois não me peça desconto quando tiver Pelo calor, amor de Deus, cara! Compra no inverno ar-condicionado. Compra quente e frio!
E no inverno. E com a instalação, porque o instalador vai estar com a agenda livre. Agora Na hora de fazer limpeza. esses dias ainda que tá frio e não está chovendo, É o melhor é dia o do mundo. melhor dia do mundo pra fazer a instalação. Tá seco. Cara, é lindo a instalação. Lindo, perfeito. Assim, é uma coisa que é absurdamente chocante. E segundo, a gente tava falando de relação, né, do brasileiro com ar-condicionado. O ar-condicionado, o consumo do ar-condicionado tá cada vez menor. Isso. Tipo, putz, beleza, vai colocar às vezes num cômodo só. Às vezes é um quarto. Ah, é um de 6.000 BTU, 9.000 BTU no quarto. É só pra atender aquela necessidade. Que é o absurdo, cara. A gente não vai conseguir dormir mais. É impossível. É impossível. Então, só que hoje, com o avanço das coisas e a mudança de valores, hoje é o preço de um celular. Um ar-condicionado é o preço de um celular. Você me desculpa, depende do celular. Depende do Depende celular. Não, óbvio, tá? Comprar uns 3 ar-condicionados com alguns celulares hoje em dia. isso. Então, mas você tá entendendo que é uma questão de, tipo, putz, a gente conseguir... E eu tô falando assim, pô, é um ar-condicionado. O celular médio, o ar-condicionado... Eu não tô nem falando o ar-condicionado baixo, assim, o de entrada, o ar-condicionado mais... Não, Porque- com R$2.500 você vai ter conseguido ter um ar-condicionado instalado dentro do teu ambiente. É isso aí, instalado. 9.000 BTU. E que você consegue parcelar ainda. Cenário você consegue 10 parcelar. Então, cara... Se comprar no nosso site agora. Pô, é o cenário que... Pô, você vai ficar parando pra pensar isso. Aí a pessoa fala assim, não, mas é que é muito caro o ar-condicionado. Não, isso é um estigma dos anos 80. Isso é um estigma dos anos 90, cara. Manter o ar-condicionado. Manter o ar-condicionado. Não é, cara. Você tem que fazer uma manutenção, uma checagem nos equipamentos uma vez por ano. Mas você sabe que E é isso, cara. nos últimos 4 anos, teve um boom ainda mais absurdo em consumo de ar, né? Pós-pandemia. Uhum. Que é o lance do home office, né? O lance Sim. da galera ir pra casa. E aí, putz, ficou muito quente. Aí você tá o dia inteiro trabalhando em casa. Quer ter mais conforto, já vai ficar muito tempo lá, né? Então foi um salto. E o ano passado foi o recorde da indústria de ar-condicionado na história. Só para vocês terem uma ideia, foram produzidos mais de 7 milhões de unidades de ar-condicionado, foram consumidas quase 6 milhões de unidades de ar-condicionado e o recorde anterior era próximo de 5 milhões, sabe? Nossa, tá. Então, tá ficando quente, é isso que eu acho que a gente tá conversando aqui. Tá ficando quente, tá ficando cada vez mais necessário falar sobre produto de baixo consumo. E eu tenho visto também movimentos do Inmetro fiscalizando mais. Eu acho que existe essa preocupação rolando. E os fabricantes, em geral, tem muita marca boa de equipamento hoje, trazendo gás ecologicamente comprovado. O R32 é um gás que tá vindo em quase todos os aparelhos agora. Não é inflamável. Putz, é outro pega comparado com o gás que tinha anterior, que também tinha o lance da camada de ozônio, né, do aquecimento e Sim. tudo. Então é uma mudança de mindset, mas não é rápido, né? Não é um negócio que de um ano para o outro muda. Mas o que eu percebo é que existem essas preocupações de endereçar um tema que é sensível, porque todo mundo, e por várias vezes eu converso muito com gente que me trata como vilão, sabe? Tipo, você vende ar-condicionado, o ar-condicionado é o maior vilão de consumo de energia. Você não sabe nada. Quem tá falando isso fala assim, amigo, você tá tão mal informado, cara. Vamos conversar. Vamos conversar. Mas é um tema que vem à cabeça das pessoas, gasta muita energia, faz isso, faz aquilo. A gente faz hoje, tem ar-condicionado, que a gente faz conta, né? No nosso site a gente faz as simulações, que se você ligar um ar-condicionado e um ventilador, o ventilador vai gastar mais energia do que o ar-condicionado. A gente faz essas correlações, explica qual a diferença e como é que ele hoje consome energia de forma completamente diferente. Mas para isso você tem que ter um projeto, é isso que eu estou dizendo. Quando você compara com a cultura daqui versus a cultura dos Estados Unidos ou Europa, uma casa já é construída nos Estados Unidos e na Europa hermeticamente isolada. A casa já todo o conceito de vedação da casa já é pensado para climatização. Aqui, você faz um projeto de climatização, a janela não fecha direito, o quarto... Como é que você vai climatizar adequadamente um ambiente também? Então, tem um pouco de tudo, né? Mas são bons assuntos, são bons temas que a gente tem tratado para trazer evolução para o mercado também. Então, a gente faz muito treinamento para arquiteto. Porque o arquiteto não sabe projetar casa de verdade. Hoje Pra é um lixo. ar-condicionado. O arquiteto faz a casa mais linda do mundo
E aí depois a gente tem que brigar com a mulher porque vai enfiar um trambolho ali, um aparelho que vai mexer com a decoração da mulher. A minha arquiteta já bolou o esquema do ar-condicionado desde isso. A minha arquiteta é a esposa dele. Tá vendo? Pra mim, o maior problema com o arquiteto, e aqui eu quero deixar bem claro, se você é arquiteto, eu tenho um problema com você. Quantidade de tomada. Por que você vai entrar em um ambiente e tem uma tomada? Em que século você vive, pessoa arquitetônica? Mas aí a culpa é da... Eu já se eu questionei isso pra mim, você vai falar, aí é a culpa da construtora, eles querem economizar, cara. Não, tá, arquiteto... Mas o cara tá construindo uma casa. O arquiteto tá construindo uma casa. Eu vou te falar, você entra na minha sala, tem tanta tomada. Porque, putz, se eu tô no sofá, tem que ter uma tomada do lado pra eu carregar alguma coisa aqui, mas tem que ter uma tomada na frente, se eu quiser não sei o que lá. Eu enchi de tomada, e a volta e meia eu ainda tô mexendo na coisa e falo assim, tá faltando uma tomada? Devia ter uma tomada aqui. Devia ter uma tomada aqui. Posso... Acho que nunca vai acabar esse desenho. Não, só quando não precisar mais de tomada. É. Posso fazer uma pergunta pessoal aqui? Você estava falando sobre empreendedorismo, né? Sobre essa sua jornada de empreendedorismo, sobre a questão de investimento, né? E é algo que a gente tem passado muito aqui no nosso dia a dia, né? Como a gente já comentou aqui, né? A gente não tem somente a Rede Geek, tem o game corporativo, né? Que tá num ambiente muito conectado a startups, que tá sempre, né? Se direcionando a essa questão de investimentos, né? Pelo meu histórico, né, de vida, eu sempre olho por investimento com um pé atrás, né? Eu tento sempre correr ali as minhas escolhas, adiar o máximo possível a entrada, por exemplo, de um investidor. Um investidor de fora. Como que foi isso pra vocês? Fez muito sentido? É algo que realmente mudou o seu negócio? Ou hoje você olha e fala assim, putz, talvez eu tivesse segurado um pouco mais para não precisar, por exemplo, abrir parte de uma porcentagem da nossa empresa para ter um investidor? Você pode falar um pouco sobre isso? Porque é muito pessoal mesmo essa pergunta. Não, posso. Olha, para vocês terem uma ideia. 2016, quando a gente recebeu o investimento, na época, a gente vendeu 49% do capital da companhia, a gente ficou com 51%, a família. Por alguns momentos eu falei, nossa, vendemos demais e tal. Hoje, quando a gente fez essa nova rodada, a família recomprou, então a gente está chegando a 65% e o novo investidor comprou 35%. E quando eu olho para trás, nessa jornada toda, dentre os altos e baixos aqui, para mim, eu acho que isso é muito pessoal, para mim eu falo o seguinte, eu sempre preferi muito mais a empresa, os 51% da empresa que a gente tinha se tornado há meses atrás, do que os 100% da empresa anterior. Porque, apesar de ser muito legal ser uma empresa familiar, e ser uma empresa entre irmãos, amigos, isso é muito legal, mas aquela disciplina para a gente lembrar que no final do dia também, independente da gente se gostar, existe as nossas relações, existe o que é melhor para o negócio também. Que eu trabalho. Exato. E é difícil na mesa de domingo da família não levar uma decisão do negócio pro pessoal, às vezes, sabe? Tipo, então, pô, eu preciso fazer tal coisa, ou alguém não tá fazendo bem feito. Às vezes aqui no negócio de vocês, mesmo em determinado momento da jornada, porque não é estático, né? Você tá hoje, hoje você é criativo, você tá fazendo planejamento, tem tua irmã que tá ali olhando a execução, mas em determinado momento, para cada tamanho de empresa, a performance muda. Sim. Talvez você não se enquadre mais aqui e ali, e ser capaz de manejar tudo isso de forma profissional é muito difícil em empresa familiar. Eu acho que esse é o maior ponto de dificuldade. Quando você escolhe um bom sócio financeiro, e eu acho que a gente teve a sorte, porque não tinha muita consciência naquele momento, hoje nessa troca, a gente já entendeu melhor quem era o parceiro ideal para estar junto. Quando você traz a pessoa certa, porque não é só sobre dinheiro, por mais que seja um investidor financeiro, você tem que tomar muito cuidado sobre qual a expectativa dele com aquele dinheiro, para onde ele quer levar, quanto ele quer ganhar no futuro. Tem que entender esse contexto e como é que ele pode adicionar algum valor além do dinheiro. Porque se for só o dinheiro, eu sempre falaria, arruma um jeito de emprestar no banco. Agora, se for para adicionar alguma coisa a mais, então eu gosto de investimento mais estratégico e tal. E no final do dia, o que eu falo para vocês fez com que a gente tratasse a empresa com mais governança, organização, estrutura, todos os saltos de crescimento. Eu tenho certeza absoluta e categórica para falar para vocês, a gente jamais seria uma empresa desse tamanho se não tivesse recebido um investimento.
E eu falo que o financeiro foi importante, mas o que eles trouxeram de bagagem, então, montamos um conselho, eles não estavam nunca ficaram no negócio, eles sempre estiveram só no conselho. Então você está no negócio, muita coisa faz sentido. Aí você leva para o conselho algumas decisões, você começa a discutir o que vocês estão fazendo, E não faz. um cara de muda fora a realidade. aleatório, tá falando assim, cara, mas por quê? E isso, né? Não, mas me explica de novo por que você quer fazer isso agora. A hora que você para, às vezes, sabe aquele lance de chegou o dinheiro, temos que pensar? O próprio conselho foi essa dinâmica. Tá, mas nós vamos pegar esse dinheiro todo que tá aqui e vamos continuar acelerando nesse precipício aqui ou nós vamos refletir para onde a gente vai? E talvez fosse só a família, meu amigo. Já tava no meio do precipício. Já tinha se jogado de cabeça, tava brigando e acusando o outro ainda, sabe? Então, teve muito disso. O meu conselho é, toda vez, reflita sobre, quando o teu negócio é bom, quando o teu negócio é um negócio próspero, fazer uma validação às vezes, fazer uma rodada de investimento, conversar com outras pessoas para ver se alguém de fora é capaz de investir no teu negócio, também testa a hipótese. É legal para, se tem alguém que tá querendo colocar um dinheiro de fora, porque vocês são apaixonados. Exatamente. Dá um choque de realidade. Às vezes, vocês vão, a hora que você faz uma validação desse tipo, ninguém vai se interessar, você vai falar assim, cara, mas Por quê? por quê? Então, eu acho que é legal, se você está disposto, se você é uma pessoa aberta, a ter alguém que vai enfiar dedo na ferida, e em determinado momento você entender que o processo de evolução tem a ver com alguém falar para você o que você está fazendo de errado. E às vezes, quando a gente é dono da empresa, ninguém vai falar pra gente isso. Então, é muito disso, é muito desse jogo. Quão aberto você tá. Eu acho que no nosso mercado, por exemplo, de climatização, a gente é a única empresa investida. As outras são todas empresas familiares, tem outras que são maiores do que a gente, algumas menores que não foram investidas também. Então, e aí? Não é uma fórmula, né? Não é só essa que dá certo. Mas pra mim foi ótimo, cara. E eu recomendo passar por um processo de avaliação do valor do teu negócio, contratar às vezes um assessor financeiro para avalie o valor do meu business. Deixa eu te explicar aqui o que é, deixa eu fazer. Começa a tentar fazer projeção. Eu nunca fiz lá atrás. A hora que eu comecei a fazer, hoje, a Leveros é assim. Se você me perguntar, eu sei quanto a gente vai faturar em 2030, qual é o modelo de negócio para 2030. Vai acontecer? Provavelmente não. Mas é mirar para algum lugar para você, se eu erro, pelo menos eu mirei para algum lugar mais alto. Agora, se eu não planejo, é acaso, né? E vocês, acho que a gente tem conversado, vocês estão pensando no modelo, você falou muito de como começou, para onde vocês estão indo corporativamente. Então é legal pensar nisso. Beleza, muito obrigado aí. Aqui, não. Eu acho que é legal porque... É uma outra perspectiva. Exatamente, é um outro mercado e... Eu poderia fazer essa pergunta no particular, mas eu acho que poder compartilhar com a nossa audiência um pouco do seu conhecimento, do seu histórico, acho que faz sentido. Sim. E... Alguém que tá assistindo ali, ó, ouviu junto e falou, caramba, é isso. A gente aqui, por tradição, no final, a gente faz algumas perguntas rápidas para conhecer um pouco mais sobre você. Queria saber se você topa brincar com a gente. Bate Fica à bola, vontade. joga um rato, Pronto, vai na cabeça. Por Isso quê? aí, isso é um perigo. E aí, nem precisa justificar se não quiser também. Mas normalmente dá certo. Vamos lá. Bora. Queria saber se você lembra o que você comprou com o seu primeiro salário. Que eu lembro que eu comprei. Cara, eu guardei. Você guardou? Dinheiro, cara, cabeça. Foi R$160 numa bolsa de estudo na universidade. E eu me lembro que eu guardei, cara. Eu tava guardando aqui assim. Não gastei. Pra olhar pra ele, tá lá, né? Tipo, meu, se precisar, tá aqui esse dinheiro, cara. O Tato já teria gastado, né? Pior que não, cara, porque eu peguei os Não é que sua mãe me conta, hein? primeiros R$50 que eu ganhei, eu entreguei pra minha mãe. É mesmo? É. Não, eu sou mega compulsivo hoje, mas o meu primeiro eu guardei. O primeiro eu entreguei pra minha mãe. Provavelmente o segundo eu gastei. Olha que legal. Vai saber. Tem algum hobby no seu dia a dia que te ajuda a recarregar as energias? Cara, eu amo jogar tênis. É mesmo? Eu achava que ia bater futebol. Não, todo o resto eu faço academia, todo o resto eu faço por obrigação, mas tênis pra mim é um negócio que desconecta completo. Amo. Pô, Tá lá na quadra, assim, é você contra você mesmo, sabe? Sim. Aí é uma oportunidade pra desligar do mundo. É um outro desafio ali. Mas também não sou craque nem jogo tão bem. É porque é o cotovelo. O ombro, cara, tô com lesão de ombro. Ombro esquerdo, joga com o direito. Ombro esquerdo. É porque pesa, né? É o balanço. Tem alguma música ou banda que não pode faltar na sua playlist? Daughter do Pearl Jam.
Muito bom, muito bom. Bom E gosto. Better Man do Pearl Jam também, cara. Sou apaixonado. Pearl Jam é bom demais. É, eu curto. Tem algum lugar que você gostaria de conhecer que você ainda não conhece? Tipo, ir visitar, cidade, país? Eu amei, eu gostaria de voltar pro Japão, cara. Amei ir pro Japão, assim, foi um negócio surreal. O povo, a educação, tudo. Fui pra Hiroshima e tal, queria subir. Eu não fui no país todo, quero conhecer mais o Japão. O Japão é um Legal. lugar que eu curto. É um dos poucos lugares que eu tenho realmente vontade de passar um tempo. É muito Japão. legal, é muito legal. E tem algum aprendizado que você teve no mercado, que você trouxe pra dentro da Leveiros, que você acha que foi determinante pro negócio? Assim, pra mim, eu falo muito nessa história de sucessão, de jornada como um todo, eu falo o seguinte, quando eu cheguei na Leveiros, eu cheguei muito prepotente, sabe? Eu cheguei muito do tipo, eu sei muita coisa, eu não tenho que respeitar aqui o que meu pai fez. E eu fui, arrogante, prepotente. Eu tenho gente que trabalha até hoje lá que conta a história junto comigo, assim, e fala, pô, é insuportável. Eu me demitiria várias vezes naquele momento, sabe? E o meu pai tem muita sabedoria em lidar com tudo isso nesse processo. E um dos maiores aprendizados que eu tenho na minha vida, eu falo várias vezes isso, é ouvir, cara. Sabe, tipo, aprender a ouvir. A gente, às vezes, fala pra caramba, quer impor o nosso jeito de ser. Eu acho que eu me tornei um líder, eu estou me tornando um líder cada vez melhor, porque eu sou muito diretivo, às vezes eu falo pra caramba e tal, mas essa capacidade de dar uma respiradinha, assim, sabe? E falar assim, pô, deixa eu ouvir o que a outra pessoa tá falando de verdade, porque nesse mundo atual, eu acho que cada vez menos a gente ouve, e eu tenho dito muito pra galerinha nova e tal, eu falo assim, pá, você tá aqui na minha frente, mas você tá ouvindo de verdade o que a gente tá conversando? Sabe, se conectar. Então, pra mim, o meu maior aprendizado foi ouvir, respeitar, entender que o outro tem muito para contribuir. Foi na jornada com meu pai, né? Eu conto muito essa transição, eu bati a cabeça tanto, me ferrei tanto, me dei tão mal tantas vezes por ser desse jeito, que acho que ouvir hoje é a maior dádiva, que eu falo assim, ó, ouça, sabe? Tira o fone de ouvido, para de olhar pro celular, vai para uma mesa, se conecta com as pessoas, porque hoje, às vezes você tá com seus brothers, você tá com uma galera tomando cerveja, desculpa, mas tem um ali mexendo, tem outro ali fazendo. Pô, cadê o lance da conexão? E eu acho que esse, pra mim, é importante. Ouvir foi um divisor de águas ali dentro, pra mim, enquanto pessoa e líder. Né? E quando você ouve, você percebe, você se coloca no lugar do outro, né? Você cria conexão, você entende que às vezes você não é o dono da razão dentro daquele contexto. Então ouvir realmente Empatia, né, bicho? Empatia. E você percebe que às vezes tem alguém com uma ideia melhor que a tua. É isso. Dói pra caramba, mas você só percebe isso se você ouvir. É isso. Tiziano, meu, que da hora, assim, ouvir a sua história. Basicamente, a gente ouviu, né? A gente fez pouquíssimas perguntas, porque o que você trouxe aqui pra nossa conversa... A gente tem 500 perguntas a fazer ainda. Exatamente. A gente vai ter que chamar ele para um segundo episódio. Porque é isso. Primeiro foi realmente para conhecer a sua história, conhecer a história da empresa, e acho que isso foi... Sim, extremamente rico, pelo menos pra mim, né? Como empreendedor, eu acho que vou sair daqui com muitas lições de casa e tenho certeza que a nossa audiência também, então quero agradecer demais aqui. Muito obrigado, cara. Foi muito legal. Obrigado, eu só tenho a agradecer também. Foi uma baita troca, né? A gente conversou bastante. Sim. Podcast mais off, então, legal. Pô, prazer. Espero recebê-los na loja Conceito. Cara, quero ir muito. Vamos falar de multisplit, vamos falar de tudo que Sim. tem que ser falado. Vai ser um Exatamente. prazer. E que se gosta de cerveja, é porque eu brinco assim, ó, outro hobby também é Palmeiras, né? Futebol. Que triste, E nós estamos do cara. lado da Barra Funda ali. Então, se quiser tomar uma Exatamente. cerveja. Ali... Uma vez por semana, pelo menos, eu tô lá pra ver jogo. Então, cara, eu vou ver se eu vou um dia mais cedo, passo lá Tem e depois eu cadeira jogo. lá, já fizeram... Então, pô, a gente tem que ver um jogo junto, cara. Pô, A gente já pegou o problema. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Muito obrigado por assistir esse episódio. A gente vai ficar aqui conversando de Palmeiras. Um beijo no coração pra vocês e até a semana que vem. Valeu. Mas pode continuar, o som vai baixando, vamos falando aí. Tô alucinado. Rede Geek.